Há um tipo de vingança que não deixa hematomas visíveis, mas que se crava na alma. É a vingança do narcisista, silenciosa, calculada, disfarçada de indiferença ou preocupação. Quando já não consegue te controlar abertamente, começa a te ferir nas sombras. Sua arma preferida é o silêncio que confunde, o esquecimento seletivo, as palavras ausentes. E você, sem entender por que se sente tão quebrada, cai no seu jogo de sombras. Existe um momento em que a máscara cai e você finalmente enxerga quem ele realmente é. Não foi um grito que te acordou, não foi uma briga explosiva, foi o silêncio dele. O silêncio que gritava mais alto que 1000 palavras, que te sufocava enquanto ele sorria para outros, que te apagava mesmo estando na mesma sala. Você começou a perceber que o amor que você acreditava existir era, na verdade, uma encenação cuidadosamente orquestrada. Como dizia Sigmund Freud, o inconsciente não conhece contradições. E o seu inconsciente já sabia que algo estava profundamente errado muito antes da sua mente consciente aceitar essa verdade. Aquele desconforto inexplicável no peito, aquela sensação de estar caminhando em ovos ao redor dele, aquela necessidade constante de se justificar, eram sinais de alarme que você foi ensinada a ignorar. A verdade é dolorosa, mas libertadora. Você não estava enlouquecendo. Cada vez que se questionava se estava sendo dramática demais, cada momento em que duvidava da própria percepção, era porque ele estava deliberadamente distorcendo sua realidade. O gaslighting não é um acidente. É uma ferramenta de controle, refinada que deixa cicatrizes invisíveis. Quando você começou a despertar, quando suas perguntas se tornaram mais incômodas e seus limites mais firmes, foi exatamente aí que a verdadeira face dele se revelou. Porque um narcisista pode fingir amor, pode simular carinho, mas nunca consegue esconder sua reação quando perde o controle. E a vingança dele não viria com violência, viria com algo muito mais cruel: a indiferença calculada. Ele era encantador, no início, não era? Aquele sorriso que fazia você se sentir especial, aquelas palavras que pareciam ter sido escritas especialmente para você. Te fez acreditar que havia encontrado sua alma gêmea, alguém que finalmente te entendia completamente. A máscara do narcisista é perfeita. Ela é feita sob medida para seus desejos mais profundos, suas necessidades não atendidas, seus sonhos secretos. Freud já alertava sobre a natureza ilusória das primeiras impressões. A primeira impressão que uma pessoa causa em nós é determinada mais por fatores emocionais do que por julgamentos lógicos. E o narcisista é um mestre em criar essa primeira impressão avassaladora. Ele estudou você silenciosamente, catalogou suas vulnerabilidades, mapeou seus pontos fracos, não por amor, mas por estratégia. A fase do amor-bombeamento não era amor real, era investimento. Cada gesto romântico, cada palavra doce, cada promessa de futuro era uma moeda depositada em um banco emocional que ele planejava sacar com juros mais tarde. Você se tornou dependente dessa validação intensa, desse amor que parecia maior que a vida. Era como uma droga emocional, e ele era tanto o fornecedor quanto quem controlava a dose. Mas máscaras são pesadas de carregar, e eventualmente ele ficou cansado de fingir. O homem encantador começou a mostrar sinais de impaciência quando você não correspondia às suas expectativas impossíveis. O amor que parecia incondicional revelou ter condições muito específicas: sua total submissão, sua identidade anulada, sua existência voltada exclusivamente para alimentar o ego dele. A máscara não caiu de uma vez. Ela foi se rachando lentamente até que você não conseguiu mais ignorar o monstro que se escondia por trás dela. E então começou o ciclo que quase te enlouqueceu. Ele te elevava às alturas em um dia e te jogava no abismo no seguinte. Um momento você era a mulher da vida dele. No outro, era tratada como se fosse invisível. Ele te dava atenção suficiente para manter você viciada, mas retirava o afeto sempre que precisava te lembrar de quem estava no controle. Era um jogo psicológico cruel, onde as regras mudavam constantemente.
Segundo Freud, a compulsão à repetição é mais primitiva, mais elementar, mais instintual que o princípio do prazer. E você se viu presa nessa compulsão, tentando decifrar o padrão, tentando descobrir o que fazer para reconquistar aquele amor inicial. Cada migalha de carinho se tornou um prêmio pelo qual você estava disposta a competir consigo mesma, mudando comportamentos, suprimindo necessidades, anulando sua própria personalidade. O ciclo da idealização, desvalorização e descarte não era aleatório. Era deliberadamente projetado para quebrar sua autoestima e criar dependência emocional. Quando ele te idealizava, você se sentia no topo do mundo, mas quando te desvalorizava, a queda era tão brutal que você faria qualquer coisa para voltar àquele pedestal. Era como estar em uma montanha-russa emocional onde você nunca sabia quando viria a próxima queda. Você começou a duvidar de tudo, da sua percepção, dos seus sentimentos, da sua sanidade mental. Será que sou muito exigente? Será que estou imaginando coisas? Será que o problema sou eu? Essas perguntas ecoavam na sua mente porque ele plantou cada uma delas lá. A dúvida constante era exatamente o que ele queria. Uma mulher insegura é uma mulher controlável. Se esse ciclo faz sentido para você, escreva nos comentários. Eu estou acordando e inscreva-se agora. Isso é o começo da sua liberdade. Houve um momento específico, uma situação aparentemente pequena, que foi a gota d'água. Talvez tenha sido quando ele te ignorou completamente em uma reunião social, agindo como se você fosse uma estranha. Ou quando ele usou algo íntimo que você havia compartilhado contra você durante uma discussão. Ou ainda quando ele simplesmente desapareceu por dias sem explicação, deixando você em pânico, apenas para reaparecer agindo como se nada tivesse acontecido. Essa gota d'água não foi necessariamente o evento mais traumático que você viveu com ele, mas foi o momento em que algo dentro de você disse, chega. Foi quando a névoa da confusão se dissipou por um instante e você viu claramente o padrão de comportamento destrutivo. Freud dizia que a verdade reprimida sempre retorna. E naquele momento, toda a verdade que você havia enterrado no fundo da alma veio à tona de uma vez. Você percebeu que não estava mais lutando por um relacionamento, estava lutando por sua própria dignidade, que não estava mais tentando salvar o amor, estava tentando salvar a si mesma. O reconhecimento foi brutal. Você havia se tornado uma sombra de quem costumava ser, uma versão diminuída e assombrada de si mesma, vivendo na esperança de migalhas emocionais de alguém incapaz de amor genuíno. Foi nesse momento que algo mudou irreversivelmente dentro de você. Não foi uma decisão racional, foi uma revolução emocional. Seu instinto de sobrevivência finalmente falou mais alto que sua necessidade de ser amada por ele. Você finalmente entendeu que não havia nada que pudesse fazer para consertá-lo, para curar suas feridas, para preencher o vazio que existia onde deveria estar sua capacidade de amar. A gota d'água foi o momento em que você parou de se afogar e começou a nadar para a superfície. E então você tomou a decisão mais corajosa da sua vida. Começou a se afastar. Não foi uma fuga dramática. Foi um processo gradual de recuperação da sua autonomia. Você começou a questionar suas decisões, a valorizar sua própria opinião, a lembrar de quem você era antes dele. Era como despertar de um longo pesadelo e perceber que a luz do sol ainda existia do lado de fora. Como observava Freud, o ego não é senhor nem mesmo em sua própria casa. Mas você estava determinada a reconquistar o território da sua própria mente. Cada não que você disse, cada limite que estabeleceu, cada momento em que escolheu sua paz em vez da aprovação dele, foi um ato de rebelião contra anos de condicionamento emocional. Era assustador e libertador ao mesmo tempo. Você começou a notar como se sentia mais leve quando não estava na presença dele. Como sua ansiedade diminuía quando não precisava antecipar suas reações. Como você conseguia respirar fundo, pela primeira vez em muito tempo. Seus amigos começaram a comentar que você parecia diferente, que havia uma luz nos seus olhos que eles não viam há anos. Você estava literalmente voltando à vida. Mas a liberdade tem um preço, e você
Logo descobriria qual seria, porque um narcisista nunca aceita perder o controle graciosamente. Quando ele percebeu que você estava escapando das suas garras emocionais, quando viu que suas táticas habituais não funcionavam mais, foi então que a verdadeira vingança começou. Não com violência, não com ameaças, mas com algo muito mais sutil e cruel. O uso de táticas silenciosas projetadas especificamente para te quebrar sem deixar evidências. Você precisava aprender uma nova linguagem, a linguagem da cura. Palavras como não, limite, respeito e dignidade precisavam ser reintroduzidas no seu vocabulário. Por tanto tempo, você havia falado apenas a língua da complacência, da desculpa, da justificativa. Agora precisava reaprender como comunicar suas necessidades sem se sentir culpada, como expressar descontentamento sem medo de retaliação. Freud alertava que o inconsciente age até que se torne consciente, e você estava determinada a trazer à luz todos os padrões inconscientes que haviam te mantido presa. Começou a identificar os gatilhos emocionais que ele usava para te manipular, as frases que te faziam questionar sua própria realidade, os comportamentos que te faziam sentir pequena e insignificante. Era como aprender a ler uma linguagem secreta que havia sido usada contra você. A cura não era linear. Havia dias em que você se sentia forte e determinada, e outros em que a saudade batia como uma onda gigante, fazendo você questionar se havia tomado a decisão certa. Mas você estava aprendendo a diferença entre saudade real e trauma bond, aquela ligação tóxica que te fazia sentir falta, não da pessoa que ele realmente era, mas da versão idealizada que ele havia vendido. Para você, você começou a cercar-se de pessoas que te validavam, que te lembravam do seu valor, que não te faziam caminhar em ovos. Descobriu que relacionamentos saudáveis não requeriam que você se diminuísse para fazer a outra pessoa se sentir maior, que o amor verdadeiro não vinha com condições impossíveis de cumprir, que você merecia ser amada não apenas nos seus dias bons, mas especialmente nos seus dias difíceis. Foi quando ele percebeu que estava perdendo você de verdade que as táticas silenciosas começaram. Não houve explosões, não houve cenas dramáticas. Houve algo muito pior, uma campanha sistemática para destruir sua autoestima e te fazer questionar sua sanidade. Ele se tornou um mestre na arte da guerra psicológica invisível, atacando onde você era mais vulnerável. A primeira tática foi o tratamento do silêncio. Ele começou a te ignorar de forma calculada, especialmente quando você mais precisava de apoio emocional. Se você estava passando por um momento difícil no trabalho, ele desaparecia. Se você estava doente, ele se tornava indisponível. O silêncio dele era mais cruel que 1000 gritos, porque te deixava sem nada contra o que lutar, sem uma briga clara para resolver. A segunda foi a comparação constante. Ele começou a mencionar outras mulheres, como eram mais compreensivas, mais bonitas, mais bem-sucedidas. Não de forma direta, mas através de comentários aparentemente casuais que se cravavam na sua autoestima como punhais envenenados. A fulana nunca criaria um drama por isso. A cicrana entende que homens precisam de espaço. Que sorte do fulano ter uma namorada tão independente. A terceira tática era a inversão de papéis. Sempre que você tentava confrontá-lo sobre seu comportamento, ele se tornava a vítima. Você era a problemática, a dramática, a que criava confusão onde não havia. Ele usava suas próprias palavras contra você. Distorcia situações para parecer que você era abusiva no relacionamento. Era um jogo de espelhos onde você nunca conseguia ver claramente quem realmente estava errado. Chegou o momento da escolha final, e desta vez, você sabia que era definitiva. Ou você continuaria sendo refém emocional de alguém que usava seu amor como arma contra você, ou escolheria a liberdade, mesmo que ela viesse acompanhada de dor, solidão e incerteza. Era uma escolha entre a familiaridade tóxica e o desconhecido saudável. Segundo Freud, ser completamente honesto consigo mesmo é um bom exercício. E a honestidade brutal era que você havia se tornado viciada no drama, na intensidade, na montanha-russa emocional que ele proporcionava. A vida sem ele parecia sem graça,
sem emoção, sem propósito. Mas você estava começando a entender que essa emoção era, na verdade, trauma disfarçado de paixão. A escolha final não foi feita em um momento de raiva ou desespero. Foi feita em um momento de clareza cristalina. Você finalmente entendeu que não estava escolhendo entre ele e a solidão. Estava escolhendo entre uma versão destruída de si mesma e a possibilidade de redescobrir quem você realmente era. Entre aceitar migalhas emocionais e acreditar que merecia um banquete de amor verdadeiro. Quando você comunicou sua decisão, ele tentou todas as táticas. Primeiro a sedução, depois a raiva, em seguida as ameaças, depois as promessas de mudança e finalmente a indiferença completa. Era o último teste. Ele queria ver se você voltaria correndo quando ele te tratasse como se você não existisse. Mas desta vez você não voltou. Desta vez, você escolheu você. O silêncio que se seguiu não foi vazio, foi cheio de possibilidades. Pela primeira vez em anos você pôde ouvir seus próprios pensamentos sem a interferência constante da voz crítica dele, ecoando na sua mente. Era como se tivessem removido um ruído de fundo que você nem sabia que existia. E agora o mundo soava diferente, mais claro, mais seu. A reconstrução não foi imediata nem fácil. Houve noites em que você acordou com o coração disparado, procurando por ele no escuro, esquecendo momentaneamente que agora estava sozinha. Houve manhãs em que o primeiro pensamento era sobre ele, sobre o que ele estaria fazendo, se estava pensando em você. Mas aos poucos esses momentos foram ficando mais raros, mais fracos, mais distantes. Você começou a redescobrir pequenos prazeres que havia esquecido. O sabor de uma comida que gostava, mas que ele detestava. A música que tocava sem se preocupar com sua aprovação. O sono profundo de quem não precisa mais andar em ovos emocionais. Freud dizia que o tempo cura feridas que a razão não consegue curar. E você estava permitindo que o tempo fizesse seu trabalho de cura. A mulher que emergiu dessa reconstrução não era exatamente a mesma de antes. Era uma versão mais sábia, mais forte, mais consciente dos próprios limites e do próprio valor. Você havia perdido a ingenuidade, mas ganhado o discernimento. Havia perdido a ilusão do amor perfeito, mas ganhado a capacidade de reconhecer o amor verdadeiro. As cicatrizes não desapareceram, mas se transformaram em lembretes da sua própria força e resiliência. A nova realidade não era um conto de fadas, era algo melhor, era real. Você acordava de manhã sem aquela sensação de apreensão no estômago, sem se perguntar que humor ele estaria. Suas decisões eram suas, seus sonhos eram seus, sua paz era sua. O amor que você sentia por si mesma não dependia mais da validação de alguém que era incapaz de amar genuinamente. Você aprendeu a diferença entre estar sozinha e estar solitária. Sozinha era uma escolha. Era o espaço sagrado que você criou para se reconectar consigo mesma. Solitária era o que você se sentia quando estava com ele, cercada de presença física, mas completamente abandonada emocionalmente. Agora, mesmo nos momentos de solidão, você se sentia completa, porque finalmente havia reencontrado sua própria companhia. As pessoas começaram a notar a mudança. Seus olhos brilhavam diferente, sua postura era mais ereta, sua voz soava mais firme. Você não precisava mais da aprovação constante dos outros para se sentir válida. Não porque havia se tornado fria ou indiferente, mas porque havia desenvolvido uma fonte interna de validação que ninguém poderia tirar de você. Se ele tentasse voltar agora, você saberia exatamente o que dizer. Não com raiva ou ressentimento, mas com a clareza serena de quem conhece o próprio valor. Você não precisava da aprovação de quem te destruiu para se sentir inteira. Não precisava que ele reconhecesse seus erros para validar sua dor. Sua cura não dependia dele. Nunca dependeu. A vingança silenciosa dele havia falhado porque você havia descoberto algo que ele nunca poderia tirar de você. A capacidade de se amar incondicionalmente. Se essa história falou com você, escreva "Eu escolho a liberdade". Compartilhe com quem precisa e clique no próximo vídeo. A sua cura já começou.